Vamos iniciar então com as pautas do nosso Congresso e vamos abrir elas com a reforma tributária. E eu convido aqui ao nosso palco Alex Carneiro, gerente técnico de Finanças e Tributação da Confederação Nacional dos Municípios. Seja muito bem-vindo, Alex. Bom dia. Esse bom dia foi fraco. Bom dia. Agora sim. Bom dia, pessoal. Eu sou Alex Carneiro. Estou atualmente gerente da área de Finanças e Tributação da CNM, da Confederação Nacional de Municípios. Primeiramente, quero agradecer ao presidente Marcelo pelo convite, em nome do presidente Paulo Zilkowski, para a gente falar um pouquinho sobre a reforma tributária. E que bicho é esse, Reforma tributária. O que isso vai mudar diretamente na nossa administração? O que isso vai mudar diretamente para os nossos cidadãos, nossa população? Como que isso pode trazer ou não arrecadação? Como que estão os anseios dos nossos municípios nesse processo? Eu conversei com alguns prefeitos aqui, tem um monte com medo, E o que é novo traz medo, é verdade. Tudo que é novo na nossa vida a gente fica receoso, não é verdade? Então, a reforma tributária ela veio com um processo de trazer uma nova mudança, uma nova sistemática arrecadatória para o nosso país. Então, ela veio para fazer essa mudança total do nosso sistema tributário, Quem já escutou aquela expressão que o Brasil é um manicômio tributário? Alguém já escutou em algum momento? Sim ou não? Pouquíssimas. Então, o Brasil realmente é um manicômio tributário, O que a gente tem hoje? 5.569 municípios no país, cada um com sua legislação específica sobre o ISS. E nós temos os 27 estados, cada um com sua legislação do ICMS. Então, quem trabalha com a tributação, e principalmente as empresas, quando vêm desenvolver a sua economia, os seus negócios no país, e se eles forem atender em toda a nossa federação, quanto difícil é, você se organizar, em ter várias legislações, se adaptar a cada município, a cada estado, tendo que ter, de repente, se ele atende em vários estados, várias contabilidades. Então, isso foi justamente para trazer maiores possibilidades de investimento para o nosso país, Então, além disso, ela traz várias outras propostas, Então, eu trouxe aqui algumas para os senhores e para as senhoras terem uma ideia, que é complexidade excessiva. Então, já falei das legislações, Quão complexo é para as nossas empresas produzirem, desenvolverem e trabalhar a tributação no nosso país. Conflitos de competência. Hoje a gente tem, vou colocar aqui só o conflito de competência entre estados e municípios. A gente tem o ISS de competência municipal, Imposto sobre Serviço, e o ICMS de competência dos estados. E aí a gente se depara com serviços muito próximos, que têm a mesma linha de condução, só que com tributações diferentes. Quem tem Netflix aqui? Tem o Netflix. Para quem não sabe, o Netflix ele é tributado pelo Imposto sobre Serviço. Só que ele não fica arrecadado nos nossos municípios, ele vai para alguns municípios, porque é na origem onde está estabelecida a empresa, então provavelmente lá em São Paulo. E quem tem TV a cabo em casa aqui? Quem tem TV a cabo, ele é tributado pelo ICMS. Os dois serviços são muito parecidos, não são? Os dois não entregam praticamente a mesma coisa? Por que a diferença então? Um ser tributado pelo ICMS e um ser tributado pelo ISS. Então isso se traz ao conflito de competência, E a gente tem vários outros serviços de software, várias outras competências que traz esses conflitos, Dentre vários outros, deterioração dos negócios, elevado grau de litígio, então várias ações judiciais por conta dos nossos tributos,
né? E principalmente a falta de transparência. Quando a gente compra um produto, vocês sabem literalmente quanto que está pagando de imposto? Alguém aqui sabe? Consegue fazer essa conta? Quanto que pagou de imposto desde quando ela foi produzida na indústria até chegar à nossa mão? Não, né? A gente não consegue. E a reforma tributária vai trazer essa transparência. Tá? Essa é uma das premissas que ela desenvolveu para trazer essa transparência para a gente saber quanto realmente está sendo pago de imposto. Então aqui, quando a gente começou, o presidente colocou aqui agora há pouco, que nós trabalhamos desde do início lá das discussões da reforma tributária. Não trabalhei desde o início, porque a reforma tributária ela vem sendo discutida há mais de 40 anos. Né? E agora que a gente conseguiu avançar nesse processo. Então aqui eu trago para vocês algumas premissas que o movimento municipalista, juntamente com a CNM, então, aqui no Rio Grande do Sul, a FAMURS, né, entidade dos estados, e várias outras nos outros estados, juntamente com a CNM, trabalharam na reforma tributária para manter essas propostas para os nossos municípios. O que é importante, né? Então, a gente tinha numa discussão a mudança da origem para o destino, né? Para isso, como que esse tributo poderia ir diretamente para o destino, onde está acontecendo o consumo. Quem está na gestão, os nossos prefeitos, secretários, os colegas da administração tributária, devem lembrar daquelas leis complementares 157 e 175, que tirava os serviços financeiros, cartão de crédito e débito, leasing, plano de saúde, da origem e distribuía para os nossos municípios, né? Alguém lembra aí? Alguns lembram. Então isso a gente trabalhava desde o início lá com a questão da origem, tá? Preservar a autonomia dos nossos municípios. Alguns vão falar assim, Alex, mas com a reforma tributária não vai preservar. Mas vai, a gente mantém a autonomia dos municípios, eu vou explicar. Evitar as perdas, então principalmente evitar perdas. Alex, tem perda? Possivelmente, mas a gente está trabalhando para que isso não aconteça e que demonstrar para os senhores e para as senhoras como que isso pode acontecer para que não tenha essas perdas durante uma transição longa para os entes. Tá? Maior participação do bolo tributário. E um outro ponto muito importante é esse aqui, ó. Paridade na representação, que eu vou falar lá mais na frente sobre o comitê gestor, que é onde a gente tem essa paridade hoje. Como que fica a reforma tributária? Aqui são as principais mudanças nos tributos. Então a emenda constitucional 132, oriunda da PEC 45 no Congresso, ela trouxe essa mudança. Então a gente tem 5 tributos que se tornam 2,5, vamos colocar assim, e eu vou explicar aqui. Tributos de competência municipal e estadual, então o nosso ISS e o ICMS, eles se juntam e tornam um só, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Vou sair de cantinho aqui para vocês tirarem foto. E os tributos de competência federal, que aí seria o PIS e o COFINS, PIS e o COFINS se tornam o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IPI, ele se torna um imposto seletivo. Alguém sabe o que é o imposto seletivo? Não, né? Vou falar aqui então. Tá, então, como que fica? Então a gente tem o parâmetro atual dos nossos impostos, né? Então ICMS e ISS se tornam IBS, PIS e COFINS se tornam CBS, o imposto seletivo, ele é desidratado, ele não acaba, né? Por conta que a gente vai ter uma diferenciação do IPI por conta da Zona Franca de Manaus, mas ele se torna, boa parte dele, o imposto o imposto seletivo. Então esse é o imposto seletivo. Eu gosto de uma cervejinha, para mim vai ficar ruim, a cerveja vai ficar mais cara, né? Então vai ficar um pouquinho mais cara. Por quê? Esse imposto ele tem caráter regulatório, então é para regular o mercado em produtos que são maléficos à saúde e ao meio ambiente, né? Então ele veio para desestimular o consumo. Então principalmente bebidas alcoólicas,
né, os produtos derivados do tabaco, então cigarro, né, produtos, bebidas açucaradas, ali, refrigerantes, sucos, e vários outros produtos que estão numa lista, né, existe uma lista desses produtos na Lei Complementar 214 de 2025, que é a lei que regulamenta a reforma tributária. Tá? Então, para mim a cerveja vai ficar um pouquinho mais cara, vai ser ruim, mas vai ser bom para o país. Além disso, a emenda constitucional trouxe 2 processos. Um que é a cesta básica nacional e o outro que é o cashback. Aqui no estado tem uma cesta básica estabelecida por lei, vai acabar. Todos os estados que têm estabelecido a sua cesta básica, ela vai acabar e vai ter somente a cesta básica nacional. Não se preocupem, se eu não me engano, na cesta básica aqui o chimarrão entra, tá? O mate entra aqui para vocês. Então, na cesta básica nacional, o que é isso, Alex? Tem uma lista de produtos, então arroz, feijão, os produtos derivados ali da carne, né, as proteínas, então proteína bovina, suína, as aves, todas entram aqui na cesta básica nacional, onde não tem tributação. Então são produtos que vão ser vendidos com alíquota zero. Tá? Então a cesta básica nacional vai estar desenvolvida. Só para dar um exemplo para vocês, para quem leu a emenda constitucional 132, verificou lá que agora a gente tem na Constituição Federal o ovo. Alguém já viu que o ovo agora está na nossa Constituição? Agora a gente tem um ovo lá na Constituição. E aí eu me pergunto, né? Por que, se a gente constituiu uma cesta básica nacional, agora a gente tem um ovo na Constituição? Por conta do lobby. O ovo, ele está apartado da cesta básica nacional com alíquota zero. Isso foi o lobby, tá? Então, mais um pouquinho do lobby que entrou aqui na cesta básica nacional, eu costumo errar o nome, Fogran, é aquele fígadozinho do pato, né? Fígadozinho do pato, o caviar, eles também queriam colocar aqui na cesta básica nacional. E aí, sabe qual foi a desculpa do segmento para que isso entrasse? Alguém chuta aí? Se o pobre tiver condição um dia de comprar esse produto, ele tem alíquota zero. Ele não vai pagar imposto sobre isso. Isso foi o que foi estabelecido. Isso é o lobby, tá, pessoal? Então o lobby dentro do Congresso Nacional tem grande força. E aí eu quis colocar isso aqui só para os senhores, para as senhoras, de que é importante o movimento municipalista também se fortalecer. E fortalecer também com o lobby. Né? Existe uma entrevista de uma revista, agora não me recordo, que foi colocado que a CNM com o movimento municipalista é uma das entidades onde tem mais lobby dentro do Congresso, né? Consegue mais conquistas depois da CNI. Então a CNI é a primeira, Confederação Nacional da Indústria, porque eles são muito fortes dentro do Congresso, tá? E cria o cashback. O que é o cashback? Esse cashback, ele vai devolver para as famílias de baixa renda, que estão principalmente cadastradas no CAD único, o que eles pagam de tributo. Então isso está sendo desenvolvido pela União. De que forma que vai ser? Eles vão ter um cartão? Como que vai ser isso estabelecido, tá? Então isso é diretamente com a União. Vocês estão conseguindo entender, né? Se eu fizer uma provinha aqui, vocês vão lembrar como é que ficam os nossos tributos? Tá. Aqui eu só trouxe uma base, quais são as características desses impostos. Então, o que é importante para os senhores, para as senhoras? Onde tiver incidência de IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o nosso atual ISS e o ICMS, vai ter incidência de CBS. Lembra lá, o CBS é o PIS/COFINS. Então eu costumo dizer que esses tributos, eles são irmãos sianeses. Onde um for, o outro vai. E eles têm as mesmas características, são iguais. Não tem como mais ter tanta bagunça de conflito, de interesse, conflito de participação, como é que isso vai se dar? Eles são iguais. Então tem blasiância ampla de incidência, que é isso. Onde tem um, tem o outro.
A tributação no destino, então vai ser no consumo. A reforma tributária é conhecida como a reforma do consumo. Então ela vai ser tributada no consumo, aonde está sendo consumido aquele produto. Tá? Então tem vários outros aqui, e um outro que eu vou colocar é a não cumulatividade. Hoje no nosso ISS, a gente traz um tributo cumulativo, né? Então, tributa aqui, tributa no outro serviço. Se a indústria contrata o serviço, ela tributa e coloca dentro daquela mercadoria. Então, agora a reforma tributária, o IBS, ele é um tributo não cumulativo. Então, o que as empresas vão pagando de imposto, quando esse tributo chegar lá na cadeia final, né, no consumidor final, ele vai sendo creditado. Então, vocês vão escutar muito, a partir de agora, que tem lá no início da cadeia, no meio da cadeia e no final da cadeia. Principalmente quem é do fisco. Porque quando for fiscalizar o tributo do IBS, tu não vai fiscalizar a sua venda, tu vai ter que fiscalizar toda a cadeia. Desde quando o produto foi produzido na indústria, a indústria vendeu para o distribuidor vendeu para o comércio varejista e o varejista para o consumidor final. Tá? E aí você fala assim, Alex, tá, mas vai distribuir o crédito? Vai distribuir o crédito. Mas quando o consumidor final pagar ali no tributo, então vou dar um exemplo. Eu comprei um produto de R$1.000. R$1.000. Eu vou pagar R$1.000, mas vamos colocar que a alíquota seja 28%, que é o que está a média de alíquota do país da reforma tributária, entre 27,5% e 28%. Mais 28% dos tributos estadual, o IBS e o CBS, estadual, municipal e federal. Então eu vou pagar mais 280. Então a minha mercadoria vai ser 1.280. E esses 280 vai distribuir o crédito na cadeia, vai distribuir o crédito para quem tem direito e depois vai distribuir o que é para cada ente, que compete de CBS, qual que é a competência da alíquota dos estados e qual a competência de alíquota dos municípios. Tá? Então isso que é importante vocês terem consciência agora do novo formato. Tá? E assim, o Brasil ele está sendo inovador em vários processos da reforma tributária. A reforma, esse modelo que é o IVA, a gente chama de IVA, né, que é sobre o valor agregado, ele já acontece em 174 países no mundo. Né? Então tem vários aí que são Canadá, que são referência, né? O do Chile também é um dos referências do mundo. Só que o Brasil ele vai ser inovador. Por quê? A gente tem tecnologia de fiscalização que nem na Europa tem. E aí os municípios vão poder fiscalizar um pouco mais. Né? Na Europa não tem a quantidade de documentos fiscais que nós temos. Né? As notas fiscais de comércio, as declarações de fiscalização sobre as instituições financeiras, a nota fiscal de serviço. Então, nos outros países não tem isso. E o Brasil está sendo inovador nesse processo. E sobre a fiscalização de instituições financeiras, nós vamos ser o primeiro país com o IVA a fiscalizar, da forma que vai ser. Alex, mas e agora? Como que a reforma vai se dar no meu município? Hoje a gente fiscaliza o ISS, né? Sim ou não? Vamos fiscalizar só o ISS depois da transição? Não vamos fiscalizar só o ISS. A gente muda todo o processo da nossa arrecadação, então, tudo que é operação sobre bens e serviços, tanto material quanto imaterial, tá? A gente vai fiscalizar tudo. E aí a gente tem o supermercado, o posto de combustível, a farmácia, né, o hotel que a gente já fiscaliza. Né? Então, vários processos que a gente não tinha antes, mercadinho lá do bairro, a farmacinha, né? Os postos, as companhias de energia elétrica, a gente fiscalizava? Não, nunca fiscalizamos, mas agora a gente vai ter que fiscalizar. A gente vai ter que saber, conhecer como que funciona esse processo de fiscalização.
né? Então a gente vai ter que aprender um pouquinho como é a sistemática hoje do ICMS, porque no ICMS o que a gente fiscaliza hoje? Somente as nossas potencialidades por conta do nosso índice de participação. Sim ou não? E aí agora a gente vai ter que conhecer o ICMS e trabalhar mais fortemente o nosso ISS. Tá? Origem para o destino. Isso aqui eu só coloquei para vocês irem focalizando e participando mais desse processo. Tá? Eu já falei lá no início, origem para o destino. Então é origem para o destino. Alex, como que vai ser definido isso? Então tem aqui, ó, pessoa física. Então sempre a gente vai trabalhar agora como pessoa física e pessoa jurídica. Cadastro. Cadastro nas nossas administrações vai ser primordial. Primordial. Vou falar um pouquinho mais lá na frente. Mas aqui é só para vocês entenderem. Tá? Existe a questão do cadastro. Então, cadastro de pessoa física. Como que eu vou saber que tem um consumo? Pelo local do domicílio principal daquela pessoa física. Ou pelo domicílio, né? Pelo local onde está estabelecido aquela empresa, seu estabelecimento. Tá? Isso é importante. Regra geral, é aquilo lá. Então, o que eu comprei, né? Comprei ali no marketplace, comprei na internet. A empresa está estabelecida lá em São Paulo. A mercadoria vai ser entregue aqui em Erechim. Esse tributo vai ficar em São Paulo ou vai ficar em Erechim? Quero ouvir de vocês, para ver se vocês entenderam. Vai ficar em São Paulo ou vai ficar em Erechim? Erechim. Agora eu estou aqui em Erechim, vou comprar um carro, zero. Vou na concessionária lá em Porto Alegre. Comprei o carro lá em Porto Alegre. Estou vindo com ele para cá, para Erechim. Esse tributo do veículo, o IBS do veículo, vai ficar lá em Porto Alegre ou vai ficar aqui em Erechim? Erechim. Alex, mas eu não fui lá comprar em Porto Alegre? Eu entrei numa concessionária, comprei fisicamente? Sim. Só que você vai usar o veículo aonde? Não é aqui em Erechim? O uso dele, o consumo dele não é aqui em Erechim? Então vai ficar aqui em Erechim. Aí você fala assim, Alex, mas e se emplacar em Porto Alegre? Vai ficar aqui em Erechim. O que Erechim vai perder se ele emplacar em Porto Alegre é os 50% do IPVA que vinha aqui para Erechim. Que a gente também tem que trabalhar o IPVA, porque a gente recebe uma parte dele. Mas isso é importante. Agora sim, eu estou aqui em Erechim, vou lá em Porto Alegre assistir um show. Comprei o ingresso, vou assistir um show lá. Onde que vai ficar o imposto do ingresso? Hã? Porto Alegre. Vocês estão bem. Estão bem. Tá, então é assim, tá, pessoal? Então, como é que vai funcionar? Físico, compra física ou fruído presencialmente, fica lá no estabelecimento onde eu estou comprando, né? Agora eu estou aqui em Erechim, vim para cá e vou curtir a cidade no turismo. Tudo que eu consumir aqui vai ficar aqui ou vai para o meu domicílio principal? Vai ficar aqui. Então a gente agora precisa trabalhar as nossas matrizes arrecadatórias e conhecer o novo tributo. Então, para quem é da administração tributária, na lei, os nossos prefeitos quiserem levar para os nossos secretários de Fazenda, Finanças, para os colegas da auditoria, que a gente tem que conhecer de cabo a rabo e ser um livrinho de cabeceira lá quando a gente for dormir, é o artigo 11 da Lei Complementar 214 de 2025, lá que traz todas essas regras aqui, tá? Que tem as exceções. Lá tem a parte da regra geral e as exceções. Então é importante ter esse conhecimento. Eu falei de cadastro, né? Quem conhece o CIB? Levanta a mão aí. Quem conhece o CIB? Ninguém conhece o CIB? O CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. É importantíssimo os municípios terem conhecimento disso agora. E o CIB está ligado, pessoal,
a um sistema da Receita Federal chamado Sinter. O que vai funcionar o Sinter? O Sinter é uma integração de todos os cadastros imobiliários do país, tanto urbano quanto rural. Rural, a gente tem um grande avanço, que as nossas propriedades rurais, todas elas são georreferenciadas. E urbano são? Nossos municípios estão todos georreferenciados? Nosso cadastro imobiliário está atualizado no município? Eu fiz no ano retrasado uma pesquisa de todo o país. A gente só tinha 1.000 e poucos municípios, de 5.000 e pouco. 1.000 e poucos, vamos colocar, arredondar, 2.000 municípios com cadastro informatizado, cadastro imobiliário informatizado. Alex, mas como que é esse cadastro informatizado? Na maioria dos casos era uma planilha de Excel que estava ali informando qual era o cadastro. O Sinter, hoje, ele só cadastra os serviços, o cadastro imobiliário georreferenciado. A CNM está trabalhando com a Receita Federal para simplificar isso, porque a gente sabe da dificuldade e principalmente do custo operacional para que os municípios façam essa atualização cadastral. Né? Alguém já pensou? Qual o custo disso? Como que funciona? Se tirar foto aérea, utilizar satélite, é caro. E o governo federal ele não traz financiamento. Eu vi que a Caixa está aqui, o Banrisul, vai que eles tragam um financiamento com custo baixo para os nossos municípios, aproveitando essa oportunidade. Tá? Então, assim, cadastro imobiliário. Busquem, entendam o Sinter, atualizem os seus cadastros. E o outro é o cadastro de pessoa física e cadastro de pessoa jurídica. Cadastro de pessoa jurídica, os municípios vão ter que estar integrado com a Rede Sim. Conhece a Rede Sim? Quem conhece a Rede Sim? Vão ter que estar integrado na Rede Sim. Tá? O CGSim, que é o Comitê Gestor da Rede Sim, ele está trabalhando no novo sistema da Rede Sim, que vai ser um sistema único para todo o país, porque a gente tem hoje cada estado com o seu sistema específico, né? Então ele vai ser uma integração dos sistemas do país por conta do cadastro. Por quê? Todo o cadastro vai estar aqui, ó, integralizado, com o cadastro federal, com o cadastro municipal, com o cadastro estadual. Vocês já viram aí falando ali sobre CNPJ como único identificador? Alguém já ouviu esse termo? Inscrição estadual e inscrição municipal vai acabar, pessoal. O CNPJ vai ser o único cadastro identificador das empresas no país. Não sei como está aqui no Rio Grande do Sul, mas tem um novo CPF. Vocês já viram o novo CPF, que é o novo RG? Que não vai mais existir o registro geral, que vai ser só o CPF. Todo mundo vai ser um único registro. Por quê? Porque a gente precisa integralizar. O CNPJ tem um estudo da Receita Federal, isso vai sair logo, que o CNPJ não vai ser mais numérico. O CNPJ vai ser alfanumérico. Da mesma forma que aconteceu com as placas de veículos, né? Não tem as nossas placas, né? Letra e números, também vai ser no CNPJ. Vai ser alfanumérico. Por quê? Porque não tem mais número para constituir o número de empresas hoje. Está acabando. Então precisa ter uma nova sistemática. Está sendo trabalhado isso e em breve a gente vai ter que se organizar. Então sistemas da nossa administração tributária vão ter que começar. As empresas são nossas fornecedoras, se o município tem desenvolvimento tecnológico próprio, vai ter que começar a se atentar a esses processos. Agora esse aqui eu vou bater forte com os senhores. De todos os municípios que tem aqui, tem nota fiscal de serviço eletrônica? Sim ou não? Ixi, parece que não. Ninguém levantou a mão. Tem ou não, pessoal? Tem. Só que agora tem uma nova nota. Os municípios têm que se adequar à nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional. Padrão nacional. Por que, Alex? Porque a gente precisa pegar o que é
desenvolvidos nos nossos municípios, saber quem é o tomador, saber quem é o prestador, e encaminhar para um ambiente de dados nacional para poder fazer as apurações. Então tudo vai estar no ambiente de dados nacional. Hoje, se eu for fazer um estudo dos municípios, do que a gente tem de dados oficiais, quais são os dados oficiais que a gente manda lá para o Siconf, REREL, Fimbra, está tudo defasado. Nós, municípios, não informamos adequadamente realmente o que a gente arrecada no nosso município. Muitos municípios não informam, que acaba não sendo obrigatório. E aí tem um bicho chamado alíquota, que vai ser desenvolvido com a ajuda do comitê gestor, que eu vou chegar ali na frente, juntamente com uma resolução do Senado e o Tribunal de Contas da União, que vai ter uma alíquota de referência. Essa alíquota de referência, eles vão usar dados de onde? Se eles não têm lugar nenhum dado dos municípios. Não é dado oficial? Se a gente não tem, como que vai ser refletir essa alíquota? Será que essa alíquota vai ser suficiente para eu manter o que eu tenho de arrecadação hoje no meu município? Não, né? E se ela não for suficiente, o que eles vão fazer? Vão utilizar a estimativa. Estimativa atende os nossos anseios? Não. Mas aí a nota fiscal, ela tem vários sistemas dentro dela, mas isso daqui que é importante. A partir de 1º de janeiro de 2026, o município que não fizer adesão à nota fiscal de serviço eletrônica e estiver transferindo as informações e recebendo do ambiente de dados nacional, vai ter suas transferências voluntárias bloqueadas. E isso daqui supera aquela lei que traz que municípios até 50 mil habitantes que não tiver com suas certidões, ele pode receber. Tá? Ele bloqueia automaticamente. Não vão receber transferências voluntárias até resolver a situação. Alex, tem problemas? Tem. Tem problemas na nota fiscal. Precisa ser resolvidos? Precisa. Mas os municípios precisam já começar a fazer esse trabalho de casa. Como eu falei anteriormente, a reforma tributária ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. E nós precisamos fazer nossos deveres de casa. Aqui tem uma nota técnica que a CNM desenvolveu, que é as formas do município aderir. Tá? O município vai fazer a adesão, só que tem todo um trabalho por trás. Ele vai ter que parametrizar a nota, ele tem que entrar lá no sistema, pegar o seu código tributário municipal e jogar lá para dentro. Tem que fazer toda a parametrização. Tá? Um deverzinho de casa. E aí integrar. Ah, Alex, mas no meu sistema, no meu município, tem uma empresa que é fornecedora e ela me fornece um sistema emissor de nota. Eu vou ter que acabar com ela? O que vocês acham, sim ou não? Não vai precisar. A nota, ela traz duas possibilidades. Quem já viu que o MEI emite por um emissor próprio, já viram? Um emissor diferenciado? O município pode estabelecer aquele emissor, que é o emissor nacional, se ele não quiser ficar mais com o seu emissor próprio. O tempo é muito curto. Isso aqui é uma visão pessoal, tá, pessoal? Se eu tenho no meu município um fornecedor, tenho tempo contratual com ele, vale a pena eu trocar ele agora, num tempo curto, até o final de 2025? Eu acho que não, né? Isso é planejamento, aí vai ser uma análise do município. Então você pode utilizar o seu emissor próprio, chamar o fornecedor de vocês e falar assim: fulaninho, agora é o seguinte, eu estou aderindo à nota fiscal de serviço eletrônica nacional e eu preciso que você faça uma adequação do nosso sistema para o sistema da nota. O que é essa adequação? Tem uma bendita de um termo chamado API, que é uma aplicação de integração, que ele vai construir e vai ligar os dois sistemas. Então, o ambiente de dados municipal vai pegar todas as informações da emissão da nota e vai mandar para o ambiente nacional. O ambiente de dados nacional vai recepcionar e vai pegar todas também que está estabelecido no município e vai mandar. Alex, mas que todas as notas são essas? Nota fiscal, estou aqui em Erechim, minha empresa é lá de Porto Alegre.
prestou serviço aqui em Erechim, emitiu a nota lá em Porto Alegre. Erechim sabe que essa nota foi emitida? Às vezes o imposto tinha que estar sendo recolhido aqui. Será que foi recolhido? Então, se o prestador é de outro município e o tomador do serviço é daqui de Erechim, quando Erechim estiver recepcionando as notas, ele vai saber. E da mesma forma, se o prestador, a empresa estabelecida em Erechim, prestou serviço em outro município, Erechim vai saber de tudo. Mesmo formato e o outro município também. Então a gente vai conseguir desenvolver qual é o consumo. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Porto Alegre hoje é uma das principais capitais, juntamente com Belo Horizonte, que está estabelecendo a nota fiscal. Então ela tem todo o processo, ela está usando o emissor próprio. Está em adaptação, claro, mas está avançando. Um exemplo de um município, um pouco diferente aqui de vocês, mas é o município de Marabá, no Pará. O município de Marabá, ele foi município piloto, indicado pela CNM lá para trabalhar na nota. Hoje ele usa a nota toda. Quando ele estava em transição da nota, o município tem por vocação a empresas minerárias, tem mineração lá. E as empresas de Belo Horizonte prestavam serviço em Marabá, emitia a nota em Belo Horizonte e não recolhia o tributo. Isso era praxe. Chegava a emitir a nota lá em Belo Horizonte e falava, não, já recolhi lá em Marabá. Quando Marabá começou a recepcionar, viu que tinha um número grandioso de notas fiscais dessas empresas lá de Belo Horizonte e nunca recolheu o tributo. E aí o que eles fizeram? Só começaram a notificar. Sabe quantos que eles aumentaram a sua arrecadação de ISS em 3 meses? Só com essas empresas? Quase 70% a mais. Lógico, o volume era muito grande, né? Não é o mesmo formato que pode acontecer aqui nos nossos municípios. O volume era muito grande. Mas se a gente pensar, municípios produtores, tem um leque grande de serviço que a gente acaba perdendo. Que os próprios produtores contratam. E aí a gente acaba perdendo isso. Então tá, pessoal, nota fiscal. Isso aqui é dever de casa, anotem. Nota fiscal, transferências voluntárias bloqueadas a partir de janeiro de 26. Aqui tem os canais da CNM, os canais da nota, se vocês precisarem contato. Eu creio que o pessoal da Famoso vai deixar essa apresentação com vocês. E aí, quem não conseguir tirar a foto, que eu vou passando aqui por causa do nosso tempo, tá? Eles transmitem para vocês a apresentação. Só trouxe um número aqui, ó. Dos municípios do Rio Grande do Sul, a gente tem 132 que já fizeram um convênio, só que somente 76 ativos. Tá? Então, 76 tem um convênio ativo que está transmitindo já a informação. Então a gente precisa avançar muito, que a gente precisa avançar muito, muito mesmo. Tá. Transição para os nossos contribuintes, essa transição para os contribuintes. Então lembra lá, Emenda Constitucional 132 foi em 2023. 2024, a gente tem todo um trabalho das empresas, dos municípios, dos estados e da União, onde foi estabelecido o PAT-RTC, conhecido como PAT-RTC, que é um programa de assessoramento técnico da reforma tributária, que foi instituído pela CERT, Secretaria Especial da Reforma Tributária, no Ministério da Economia. Quem criou o secretário especial é o Bernardo Api, onde foi o maior processo federativo, de pacto federativo que nós encontramos, que juntamente as administrações tributárias da União, representada pela Receita Federal, os municípios e os estados, todos unidos, construindo os projetos de lei complementar. Então, quais que eram? Projeto de Lei Complementar 68, que agora virou a Lei Complementar 214 de 2025. E a gente tem mais um projeto de lei que ainda está no Congresso, está no Senado Federal para ser aprovado, que é o PLP, Projeto de Lei Complementar 108. Estamos na operacionalização. Continuamos reunidos, desenvolvendo sistemas,
né? Estava conversando com o colega Fernando ali um pouquinho mais cedo sobre como que está o desenvolvimento das declarações sobre fiscalizações dos serviços financeiros. Cara, é um mundo novo, né? Então a gente precisa adequar todos os nossos sistemas. Quem é do segmento, quem é das administrações tributárias, já viram que os estados, como você faz, já publicou lá junto às empresas das notas fiscais, alguns pontos que precisam já as empresas mudarem para recepcionar o IBS e o CBS. A nota fiscal de serviço eletrônica já desenvolveu também essas resoluções prevendo alguns pontos. Tá? Então a gente está operacionalizando. E o que a gente tem de dever de casa nesse período? O que a gente tem de dever de casa nesse período? Aderir à nota, trabalhar as nossas matrizes. 2026 começa o período teste. Lembra que o presidente Marcelo colocou aqui? Começa o período teste. E tem um dever de casa grandíssimo para os nossos municípios nesses 2 anos, 25 e 26. Porque a gente começa a trabalhar a nossa arrecadação, e eu vou explicar ali por quê. Porque tem possibilidade de perda e a gente precisa trabalhar. Então existe esse período de teste onde 1/10 da arrecadação do ICMS e do IBS vai servir para a gente conhecer o consumo dos nossos municípios. A gente sabe realmente o que é consumido no nosso município? Vocês sabem? Não. Então a gente precisa saber, precisa conhecer esse formato. Então por isso esse período de teste. Tá? Então 0,1% vai retirar do CBS, e 0,9% do IBS e 0,9% do CBS. Por que 0,9% do CBS? Porque o CBS já começa a valer a partir de 2027. Extingue o PIS/COFINS, desidrata o IPI, lembra que eu falei do IPI? Desidrata o IPI e vira o imposto seletivo. Alex, por que desidrata o IPI? Não acabou com a Zona Franca de Manaus. Então tem um leque de produtos que é desenvolvido lá na Zona Franca de Manaus, não tem? Todas aquelas indústrias que produzem aqueles produtos na Zona Franca de Manaus, eles vão ter isenção de IPI. Agora, se a mesma empresa, outra empresa, que produz o mesmo produto que é desenvolvido lá, vamos supor que ela se estabeleça aqui em Erechim, ela vai pagar o IPI. Tá? Então, por isso que eu coloco que desidrata o IPI, porque o IPI ele não vai acabar. Alex, mas e aí, o IPI? Ele faz parte do nosso FPM. Ele compõe o FPM, não é? Porque o FPM não é composto do IPI, do imposto de renda. A gente vai ter essa perda? Não. Tá? Tem um artigo lá no texto da lei que o imposto seletivo ele vai abarcar, como ele torna o IPI, ele vai abarcar o FPM, e se faltar, for menor do que era de IPI antes, a União vai recompensar. Só que o IPI, ele é o patinho feio lá do FPM. A arrecadação do IPI é muito pequena. Por isso que quando a União faz as desonerações de IPI, é porque ela sabe onde tem menos possibilidade de arrecadação. Porque o bolo grosso mesmo do FPM é o imposto de renda. E aí a gente tem aqui, 2029, o que a gente tinha que fazer para melhorar a nossa arrecadação, já tem que ter feito. Porque em 2029 entra o nosso novo tributo, o IBS, que é de competência, não só mais de competência única nossa, do ISS, e nem de competência única mais do Estado, do ICMS. Agora é tudo nosso, tá? A gente antes era só sócio, né? A gente não é sócio do ICMS hoje, com cota parte? Então, a gente vai continuar com a cota parte, mas agora ela é nosso também. Então, aqui vai desidratando a cada ano 10% até 2032. Então, tira 10% da arrecadação do ICMS e do ISS e joga lá para o IBS. E aí, em 2033, acaba tudo e vira tudo IBS. Aí é tudo consumo. Muda todo o nosso sistema tributário. Alex, mas está longe, né? 2033, será?
Uma gestão do prefeito é 4 anos, passa tão rápido. Passa tão rápido, às vezes a gente tem tanto anseio no nosso planejamento, lá quando a gente faz o nosso planejamento eleitoral, e às vezes não consegue estabelecer todo ele. Será que a gente consegue fazer isso rapidamente? Tem um processo, né? Então 2033 vira tudo. Acaba ICMS, acaba ISS, PIS, COFINS e tudo mais. Para os nossos entes, então estados e municípios, a gente tem uma transição mais longa, 50 anos. Alex, mas por que 50 anos? Muda todo o formato. Pode ter perda? Quem já fez algum planejamento do município aí e identificou que pode ter perda? Prefeito aqui, pode ter perda. Pode ter perda. E isso daqui foi uma garantia. Uma garantia. Que a CNM trabalhou fortemente no Congresso. Lembra lá que eu coloquei não ter perdas como premissa? Não era uma premissa para os nossos municípios não ter perda? Então era isso aqui. Essa transição, ela vai utilizar a média da arrecadação do ISS e do ICMS dos nossos municípios no período de 2019 a 2026. Vou sair aqui para vocês tirarem foto. De 2019 a 2026. 2019 a 2024 tem o que a gente fazer? Não tem mais. 2025 e 26 tem? Tem. Para o ICMS, não muito. Porque o que a gente vai fazer para melhorar a arrecadação de ICMS esse ano? Não tem muito o que fazer, tem? Porque é só o índice já foi estabelecido no ano passado. Mas a gente pode melhorar os processos de fiscalização para melhorar o nosso índice desse ano para o ano que vem. E aí eu sei que a FAMUS ela tem um papel grandioso nesse processo junto com vocês, com os municípios, e isso é necessário trabalhar. Alex, por quê? Se tiver perda, além dessa perda aqui, da transição, ele vai compensar. Então a transição vai ser repassado para os municípios proporcional a essa média da receita a cada ano. Mesmo se tiver uma perda, além disso daqui, dessa média, do que estabelecido na média, vai ter um seguro receita, que é 5% de tudo que é arrecadado do IBS vai para um fundo, e esse fundo vai distribuir para estados e municípios que tenham essa perda. Alex, e qual é a média? É a mesma, 2019, 26. Se eu melhorar agora em 2025 e 26, para eu aumentar a minha média, é ruim ou bom? Vocês estão cara de assustado. É bom ou ruim eu trabalhar a minha arrecadação? É bom. Porque eu vou melhorar a minha arrecadação para manter a minha média. Se eu tiver uma perda, ela vai ser recompensada. E aí por que não tem perda, pessoal? Não tem perda assim, vou colocar minha visão pessoal. Tem perda, mas vai ter uma compensação. Então não é uma perda. Só que a cada ano, é 50 anos. Vai ter crescimento aqui? Se a média já está estabelecida? Não, o crescimento aqui é só da inflação a cada ano. Será que o meu município poderia crescer mais que a inflação a cada ano? Além dessa média? Poderia. Poderia. Então assim, ele vai ter uma mediana e ele não vai ter essa possibilidade de arrecadação. Mas isso pode mudar, por isso que é 50 anos, é para os municípios poderem trabalhar com planejamento, né, objetivo e execução, as mudanças das matrizes arrecadatórias, né, as nossas vocações, né, isso tudo mudou, não tem mais jeito, não tem como voltar atrás, né, então é isso daqui. E aí agora a gente tem um grande processo. Como fica a cota parte? Vocês sabem como fica a cota parte? Cota parte. Vou pedir mais 10, hein? Como fica a nossa cota parte? Hoje é 65-35, né? E agora? 80% população. Então assim, aqui no estado, se o meu município recebe muito VAF,
valor adicionado fiscal, ele não vai receber mais, porque o VAF acaba. O VAF acaba. E vai ser distribuído a maior parte da população. Se eu tenho uma grande produção e pequena população, eu recebo minha arrecadação que eu tinha hoje? Não. Por isso aquele processo lá do seguro-receita e da transição. 10% indicadores socioeducacionais, né, o que vai para o Fundeb, que a gente já tem hoje, está na Constituição. 5% socioambientais. 5% socioambientais. E 5% igualitário a todos os municípios. Isso daqui foi um processo que a CNM pensou, né, isso foi a gente que apresentou na época, para diminuir as perdas. O que eu queria colocar aqui para vocês, lembra que eu falei do lobby, né? Quem mudou isso daqui foi o lobby. Que a proposta da CNM era aqui, ó, 65% da população, porque não tinha como mudar de população por conta do consumo. 10% socioeducacionais e 25% era para os estados poderem trabalhar uma manutenção do VAF com os nossos municípios, para acabar as distorções, para verificar como teria essa possibilidade. Mas isso daqui, ó, até os nossos parlamentares estaduais, os nossos parlamentares municipais comeram bola. Porque o que o Estado vai definir agora? Audiência pública. Isso é verdade. A gente trabalhou, a FAMURS trabalhou fortemente, outros estados também, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que também eram municípios no mesmo formato de produção primária que a gente tem aqui. E aí tentou. A gente apresentou várias, a FAMURS apresentou uma nova proposta, além da proposta da CNM, né, que era a manutenção, e a gente não conseguiu. Agora eu coloco, o que o deputado estadual vai trabalhar com vocês para distribuir isso daqui? 10% socioeducacionais e 5% socioambiental. Aí agora vocês vão ter que trabalhar fortemente isso daqui, lá no estado. Quais vão ser esses indicadores? Quais vão ser esses indicadores socioambientais? É só APA? É saneamento básico? Vão ter que trabalhar fortemente nisso daí. Tá? Então é isso que eu queria colocar para vocês. E quem trabalhou? Aí vocês me perguntam, Alex, quem trabalhou com essa proposta aqui? Na madrugada da votação da PEC 45, o acordo já estava feito com a CNM da proposta nossa. Mas a Frente Nacional de Prefeitos, representada pelo prefeito de Recife, João Campos, 2h da manhã, com o relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, fez essa mudança. Porque disse que ia quebrar os municípios de capital. Será que ia quebrar o município de capital? Ou vai quebrar os municípios pequenos? Então, por isso que é importante, pessoal, a CNM trabalha fortemente para todos os municípios do país. Nós temos dos 5.569 municípios, 5.300 filiados, e deles 22 capitais. Será que a gente defende só o pequeno? Que é o que colocam na mídia, que a CNM defende só o pequeno. Não é. A gente trabalha para defender toda a nossa federação. Porque o que é mais importante para a gente é as políticas públicas chegarem com qualidade à nossa população, aos nossos habitantes. Eu fiz um pequeno exercício aqui, ó, com 2 municípios, Canoas e Erechim. Isso daqui, os dados não é da CNM, tá? A gente só fez, eu só trabalhei. São os dados do IPEA. E aí eu peguei com essa transição. Canoas seria um município perdedor. Erechim, tá pessoal, isso é IBS, tá? Se for só ICMS, ele perde. Se for só ICMS, ele perde. Mas como é ICMS e ISS, isso daqui é só linear, tá sem ainda ali as cotas, sem a transição e o seguro-receita. Então, aqui a gente tem os 2 formatos, ó, ICMS mais ISS, Canoas perderia, não é? De 700 milhões para 529, e Erechim cresce um pouquinho ali, porque a gente tem as novas sistemáticas da arrecadação.
Lembra lá que eu falei do consumo? Cartão de crédito, débito, leasing, plano de saúde. Erechim não recebe nada disso, ISS sobre isso hoje. Nem os municípios de vocês. Estão todos lá. Porto Alegre ainda recebe um pouquinho de plano de saúde por conta da Unimed. Mas os outros serviços não vêm para cá. Estão tudo lá em São Paulo, em Poá, em Barueri. Esses são os grandes perdedores. Porque além dos incentivos fiscais que eles dão, eles arrecadam todo esse ISS do país. Do país. Esses vão perder muito, mas eles recuperam a longo prazo. Tá, então eu trouxe aqui, além daquela transição lá dos 50 anos, aqui tem os dados para vocês verem. Então ali, ó, até deixei uma observação. Durante a transição, o município vai receber a média ponderada, aquela que eu falei, 2019 a 2026, da sua participação atual, percentual baseado no destino. Tá, então só um pequeno exercício. Naquela sistemática ali, provavelmente 200 municípios perdem no país. Tá, 200 municípios perdem, mesmo com a transição. Outro produto que vai trazer um fôlego para o município: compras públicas. As compras públicas, quem retém o imposto de renda aqui hoje? É a mesma sistemática para quem retém o imposto de renda. Tudo que tiver incidência de IBS, CBS, do que eu comprar, eu município, sobre bens e serviços, eu retenho isso. Eu não vou pagar nem o IBS, comprei de Porto Alegre, não vou pagar a cota parte do imposto sobre o IBS do Estado, nem de Porto Alegre, e nem o CBS da União, eu vou reter para mim. Então isso é um ganho. Particularmente, eu escrevi uma emenda, eu juntamente com o Eudes Cipel, né, que é consultor da CNM, nós escrevemos uma emenda para mudar um pouquinho isso daqui. Por quê? Eu preferia que a alíquota fosse 0. Aí alguém me pergunta: Alex, por que a alíquota 0? Porque do jeito que está ali hoje, se eu reter, eu pego o que eu arrecadei, né, tiro de uma conta e coloco na outra. Não é o mesmo dinheiro? Não é meu dinheiro? E aí eu vou ter que utilizar esse dinheiro, porque ele vai virar receita corrente líquida. Se ele vira receita corrente líquida, eu tenho que gastar com o quê? Os mínimos da educação, os mínimos da saúde, ainda tem lá o 12º para a Câmara. Se fosse a alíquota 0, não ia pagar o imposto, já era do meu próprio dinheiro. Só que a gente tentou trabalhar isso fortemente no Congresso e não conseguimos. Por quê? Os parlamentares falaram que isso ia aumentar a alíquota geral. Que nas conversas, quando a gente apresentou, eles falaram assim: só para eu incluir na cesta básica as proteínas, aumentou não sei quantos % a alíquota. Se eu colocar as compras públicas dos municípios, vai aumentar mais tantos por cento. Sabe que aumentava mais 3%, 3, 4%. Os estudos que os técnicos da Câmara fez. Mas isso para a gente era importante. Mas não deixa de ser um ganho. A gente não vai pagar um imposto, mas vamos ter que utilizar com os mínimos constitucionais. Que eu só trouxe para vocês verem que dentro da reforma ela traz regimes favorecidos e regimes específicos. Eu vou passar rapidinho, tá? Lembra que eu falei, né? Regimes específicos tributavam sobre combustíveis. A gente fiscalizava combustível? Não, vamos fiscalizar. Serviços financeiros, plano de saúde, proagnósticos. O que é serviço de proagnósticos? As loterias. Vamos fiscalizar o BET, vamos arrecadar dos tal dos BET aí, né? Quem não faz uma apostinha no BET? Um monte de gente, eu faço de vez em quando, eu brinco. Tenho medo, mas brinco. Tá? Então tem vários outros, cooperativas, são serviços financeiros específicos, eles têm alíquotas, processos específicos sobre as obrigações acessórias e os serviços favorecidos, tá? Esses daqui têm alíquotas diferenciadas entre 0, alíquota 0, 30% e 60%, tá? Então tem vários serviços ali. Eu só trouxe aqui, a apresentação vai ficar, não vou falar muito, mas só para vocês verem que agora a gente precisa trabalhar fortemente a nossa arrecadação do ISS e do ICMS em que ano? Em que ano? 25 e 26. Aqui tem algumas coisas que o município precisa fazer.
Se o município fiscalizar o mínimo do Simples Nacional, que é onde a maioria das empresas estão estabelecidas no nosso município, pelo menos naquelas datas que a Lei Complementar 123 traz, 5, 10, 15 e 20, sobre as opções, a gente já arrecada mais o ISS. Se a gente verificar a expansão da nossa base, quem são realmente os contribuintes que estão no nosso município, refazer o cadastro, tem várias ações que são necessárias agora. Isso já tinha que ter feito antes, mas agora, como a gente pisou no freio e precisa acelerar, vamos acelerar de 0 a 100 em tantos segundos. Tá? Então aqui tem algumas coisas específicas que vocês podem trabalhar. E do ICMS também. Tá? Tem vários processos que são necessários a gente fiscalizar para melhorar o nosso índice. Isso não vai melhorar diretamente a arrecadação, vai melhorar os processos da nossa arrecadação sobre o índice de participação. Tá? Passando, depois vocês veem. Dívida ativa, dinheiro líquido e certo que está nos nossos caixas e a gente deixa passar pelas mãos igual água. Igual água. Isso daqui precisa arrecadar. Então eu trouxe aqui um time de futebol, que é o time do Flamengo. Tá? Então eu trouxe um time de futebol aqui para vocês verem 11 possibilidades. Ali são 11 possibilidades. Não vou falar cada uma delas aqui, mas isso daqui, se vocês fizerem pelo menos uma delas, vou só falar essa daqui, porque meu tempo já está acabando. Carta lembrete. Carta lembrete, como quando a gente manda a cartinha para o contribuinte que está na dívida ativa, você está devendo tanto, conforme a lei municipal XYZ, compareça para uma negociação. Ou quando a gente trabalha na dívida ativa, quando a gente entra no município, o que a gente pensa? A primeira coisa, dívida ativa, refis. Então, vamos fazer um refis que a gente recupera. Mas você beneficia o mal pagador e não o bom pagador. E aí a carta lembrete, a CNM fez um projeto com a Universidade de Harvard, há uns anos atrás, e mudava só o formato da carta lembrete. O município fez um calçamento numa rua. Para aquela rua, os contribuintes que estavam na dívida ativa, eles mandavam a cartinha. O desenvolvimento está passando pela sua rua. Faça como os outros contribuintes, coloque os seus tributos em dia. E eles aumentaram 7% da sua arrecadação da dívida ativa com essa cartinha. Não foi dessa forma, mas aqui é só um exemplo rápido para vocês terem conhecimento. Então tem várias outras possibilidades que isso traz arrecadação. Além do IPTU, ITBI, tem várias outros que estão junto ali. Eu vou só falar disso aqui, eu termino, tá? Comitê gestor. A gente junta os dois tributos, né? ICMS e ISS. Precisa de alguém para gerir isso daí. Hoje nós somos sócios do ICMS. A gente senta com o Estado em algum momento? Senta ou não? Algum município já sentou com o Estado e com a União? Existe o CONFAS, que é o Ministério da Economia e os secretários de Fazenda dos estados. Os municípios nunca sentaram lá para definir a alíquota, para trabalhar sobre a alíquota do ICMS. Agora a gente vai sentar. Esse comitê gestor ele vai ser composto por 27 membros de estados e 27 membros de municípios. 2 membros dos estados vão ser indicados diretamente pelos governadores. São o secretário de Fazenda e mais um suplente. Então é DF também. E dos municípios é necessário uma eleição. Sei que vários prefeitos aqui já assinaram uma indicação para a CNM poder entrar com a chapa. Assinaram ou não? O prefeito assinou com a gente. Existe uma eleição. Então são 2 formatos de eleição. É um único pleito, só que são dois formatos diferentes. Da mesma forma que acontece no nosso município, para prefeito e para vereador. Só que é um para a chapa de 14 membros e um para a chapa de 13. O que muda, Alex? Membros para a chapa de 14. O voto do prefeito, daqui de Erechim, de toda a nossa federação, é igual a todos os outros municípios maiores, independente da população. Na chapa de 13, o voto é diferente. O voto do município de Erechim, do município de Mariana Pimentel, é diferente do voto de Porto Alegre.
Porque o voto ele é ponderado pela população do município. Vou dar só um exemplo. O município de São Paulo é o município mais populoso do país, não é? Ele tem quase 12 mil habitantes. Do país todo nós temos 212 milhões de habitantes. Lá eles têm 11, alguma coisa. Um voto de São Paulo corresponde a 314 votos de municípios, acho que até 40 mil habitantes. Então, o voto dos municípios, eles vão ser somados para isso daqui. Quem viu que essa eleição está na justiça? Nada, alguns viram que essa eleição está na justiça. Por quê? Por quê? Porque a Frente Nacional de Prefeitos não quer essa eleição. Ela quer que a CNM indique para a chapa de 14 e ela indique para a chapa de 13. Sozinhas. E está indo contra a Constituição, porque na própria Constituição fala que tem que ter uma eleição. Na lei complementar trouxe as regras. Por que as regras? Quem organiza a eleição são as entidades. Então, as entidades de representação municipal de âmbito nacional podem indicar chapa e organizar a eleição. Como que era esse credenciamento? Para essas entidades se credenciarem, elas têm que estar cumprindo o que traz a lei das associações. Aí tem transparência, contratação, tem várias coisas que traz na lei. Além de cumprir os requisitos da lei, elas tinham que demonstrar, apresentar que tinham 30%, para elas se credenciar, 30% dos municípios filiados do país, no mínimo, ou do conjunto dos seus municípios filiados, 30% da população do país. A CNM se credenciou nos dois critérios. A Frente se credenciou na população com 32,5% da população dos municípios filiados. Além disso, participou a Associação Brasileira de Municípios, a ABM, só que ela não cumpria nenhum requisito, nem o da lei, e nem tinha municípios, nem quantidade de filiados e nem população filiados. Eles têm poucos filiados no país. Então, eles não conseguiram entrar nesse processo. Então, entrou a CNM à frente, não conseguiram. A gente começou a trabalhar com um grupo de trabalho para desenvolver os processos da eleição, só que ela sempre embarreirando, falando que existia um acordo. Existia um acordo, existia um acordo, existia um acordo. Só que nunca houve um acordo literal. Sabe qual é o acordo? É esse daqui. Que beneficia eles. Para a chapa de 13, eles já saem na vantagem. Sai ou não? Eles têm 32,5% de população do país. Se eles voltam lá, eles não têm vantagem? Só São Paulo já tem 314 votos. Aí você tem Belo Horizonte, você tem Porto Alegre, você tem outros aí. Então a gente tem que se atentar. Por quê? Será que o município de capital, representado pela Frente que mudou a cota à parte, vai pensar nos nossos municípios? Vai pensar em toda a federação ou vai pensar só no seu anseio? Então isso é importante. Eu queria deixar só esse recado para vocês. Então a eleição, ela já tinha que ter acontecido. A Lei Complementar 214 foi publicada em 16 de janeiro de 2025. A gente tinha 90 dias de prazo para a eleição ocorrer. Então tinha que ter acontecido 16 de abril. Não aconteceu. E os membros eleitos tinham que ser publicados agora 16 de maio, tem que ser publicado 16 de maio, juntamente com os membros indicados dos estados para a instituição do comitê. Se esse comitê não for instituído agora, a gente perde muito dinheiro. Por quê? A União vai bancar esse comitê por um tempo. E esse ano é 600 milhões. A cada mês a gente está perdendo 50 milhões desde janeiro. Então, por isso que essa eleição já tinha que ter acontecido há muito tempo e o comitê instituído. Porque só sistemas do comitê são mais de 60 para desenvolver. Então, é muito dinheiro, muito dinheiro. Aqui são só os requisitos. Quem pode compor o comitê, então é secretário de Fazenda ou Finanças dos municípios, ou auditores tributários com no mínimo 10 anos de carreira, ou no mínimo 4 anos, mas que tenha tido cargo de chefia, gerência, assessoramento.
dentro do município, na administração tributária. Ambos, tanto secretário quanto auditor, tem que ter curso de graduação desde conhecimento da reforma tributária. Tá? Vou passar rapidinho, acabou meu tempo, né? 2 minutos? Oi? 2 minutinhos eu termino. Outras coisas que trouxe a reforma tributária, que os nossos prefeitos já podem mudar a partir de agora. Amplia a base de incidência do IPVA. A CNM já encaminhou ofício, tanto para o governador do estado, para o secretário de Fazenda, para as nossas associações estaduais de todo o país, pedindo para que o estado faça essa alteração. E também mandou para os presidentes das Assembleias Legislativas, pedindo para que altere isso daqui. Até fevereiro, foi a última vez que eu olhei, até fevereiro o único estado que tinha mandado, estava trabalhando na Assembleia Legislativa, era do Rio de Janeiro, uma mudança. Por quê? A gente tributa hoje o IPVA sobre... Estou na frente. A gente tributa o IPVA hoje sobre veículos automotores, né? Agora a gente amplia, tanto para aeronaves e embarcações. Existe, claro, existem isenções, estão ali algumas isenções. Aeronaves agrícolas, ferryboats, barquinhos de pesca artesanal, pesca industrial. Isso aqui é mais para pegar ali o cara que tem uma lancha de fim de semana, o jet ski, que utiliza ali e nunca pagou IPVA. Então agora amplia. Tá, amplia essa arrecadação. E para o IPTU, a gente pode agora atualizar o valor venal do imóvel, então o valor de mercado do imóvel, valor do metro quadrado do imóvel, por decreto. Não precisa mais os nossos prefeitos encaminhar lei para a Câmara Municipal, de atualizar por decreto. A gente sabe que o IPTU é um tributo muito sensível. Ele traz, assim, politicamente. Mas agora, se os municípios não fizerem, daqui a pouco os tribunais de contas vão estar no calcanharzinho de vocês ali, dando uma beliscadinha. Tá? Então, isso daqui é só importante o quê? Verificar. Mesmo por decreto, a gente tem que refletir o decreto, essa atualização que está estabelecida na lei municipal. Então, lá no Código Tributário Municipal. Se ele está inadequado, o valor do metro quadrado lá, o formato de cálculo dele, aí sim a gente tem que adequar essa lei para depois fazer uma atualização. Além da COSIP. Município que não cobra a COSIP começa a estabelecer. Porque além de você poder utilizar na ampliação, ampliação, manutenção da iluminação pública, agora você pode utilizar com serviços de monitoramento, câmeras, tanto de monitoramento dos nossos equipamentos públicos, logradouros, tá? Fiscalização. Aqui tem alguns formatos ali para vocês darem uma olhada, eu vou passar rapidinho. Isso daqui são outros pontos, né? Então cria o Fundo de Desenvolvimento Regional. Isso é um fundo que vai distribuir recursos para os estados, e os estados vão acabar utilizando com a gente, né? Os municípios vão ter uma fatia disso. Mantém a nossa arrecadação das transferências voluntárias, das transferências constitucionais. Então ali, Fundeb, FPM, né, CEFEM, várias outras. Isso aqui é só um convite para quem é da administração tributária trabalhar com a gente nesse Conselho Técnico das Administrações Tributárias. Tanto colegas da administração tributária, nossos auditores fiscais, quanto procuradores estão convidados. E aí eu deixo aqui uma telinha que são as primeiras ações que a gente tinha que estar fazendo já. Então, se a gente não começou, agora é o momento, tá? Então, foi tudo que eu falei, mas dever de casa. A gente vai voltar para o município já chamando toda a equipe para começar a trabalhar sobre isso daqui. Nota fiscal de serviço eletrônico padrão nacional, IPTU, COSIP, se não tem lei, se tem, já faz alteração para melhorar a nossa arrecadação. Trabalhar a média da arrecadação, tá? E outros pontos, além de investimento em tecnologia, que a gente vai precisar muito do controle da fiscalização para a nossa arrecadação, tá? Deixo aqui alguns QR Codes, vai estar na apresentação que vai ser distribuída para vocês. E era isso que eu queria trazer, do que é importante os nossos municípios conhecerem sobre a reforma tributária.